Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, queria convidar o pastor Márcio Rubens, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, vai fazer aqui uma leitura, juntamente com os irmãos, nessa noite, para a igreja acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Pastor Márcio. Saúde, boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Lucas, capítulo 19, uma passagem muito conhecida sobre Zaqueu. Saiba que nesta noite, eu não sei como está o seu interior, como está a sua vida. Deus o sabe, mas saiba que nesta noite Deus está aqui para visitar você. Deus está aqui para movimentar o teu interior. Deus está aqui para transformar aquilo que parece desolado, entristecido, para um coração alegre e formoso diante do Senhor. Lucas 19 diz assim, versículo 1: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Senhor bendito Deus, toma esta palavra em tuas mãos, venha nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, tomar assento. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor em nossa vida. O século 21 é um século, e principalmente neste momento, passamos por difíceis problemas, e principalmente a Covid, doença. Há pessoas que perderam seus empregos, há pessoas que perderam seus familiares, há pessoas que estão numa situação difícil. Nós compreendemos isso. E às vezes não é só o financeiro e o familiar, também atinge a mente, atinge o entendimento, atinge as emoções, atinge o comportamento do ser humano. Muitos se fecham, muitos não têm mais ânimo, muitos não têm mais por que fazer alguma coisa, porque estão desanimados, entristecidos. E nós vamos ver que, por exemplo, a depressão é um mal deste século. Já era um mal do século 20 e é um mal do século 21. A tristeza do coração, a angústia do coração. Quando nós estudamos esses casos, eu e minha esposa, nós estamos fazendo uma pós de saúde mental e atenção psicossocial. E quando nós começamos a estudar os casos de pessoas deprimidas ou atingidas por situações tão difíceis em sua vida que elas se fecham, o coração fica amargurado, o coração fica entristecido, o coração fica... Na verdade, quando eu falo coração, nós estamos falando dos sentimentos humanos, das emoções humanas. Não há algo que traga alegria para essa pessoa. Ela entra numa depressão. A depressão não é algo, uma tristeza momentânea, mas é algo constante, algo que bate muitas vezes na porta daquela pessoa. Ela não tem mais ânimo, ela não tem mais ânimo para fazer as coisas. Nós vamos ver aqui um homem
olhavam para ele e não queriam apoiá-lo, não queriam dar atenção a ele. Às vezes você, nesta vida, você se acha sozinho. Às vezes tem muitas pessoas ao seu redor, mas mesmo assim você se sente sozinho. Muitas vezes tem muitos amigos, companheiros, mas mesmo assim você se sente sozinho. Algumas pessoas vão para a bebida, para a droga, mas passado o efeito, passado aquela alegria aparente, você se sente sozinho. Não há algo que possa sustentar o teu coração, as suas emoções, e você se fecha numa tristeza. Assim era Zaqueu. Nada poderia alimentar o seu coração, nada poderia alegrar o seu coração. Ele havia uma tristeza no seu coração, que aqueles que estavam ao redor dele não poderiam ouvi-lo, não poderiam falar com ele, não poderiam sentir aquilo que ele sentia. Um certo homem falou que o meu pecado é o que caracteriza a minha individualidade, o que eu erro. E aquele homem se sentia caracterizado por aquilo, ele se sentia triste por aquilo. A tristeza era tão profunda que ele não sabia com quem falar. Às vezes você se encontra numa situação em que não sabe para quem se dirigir, com quem conversar. Alguém que você vai falar não vai te entender, ou vai falar aquilo que você quer ouvir, mas você não quer ouvir aquilo, você quer ouvir algo mais. Você quer ouvir alguma coisa que venha tocar o teu coração, transformar a tua vida, modificar a tua vida. Zaqueu estava nesta situação. Era um homem atormentado. Era um homem em depressão profunda, podemos dizer. Ele não tinha mais o que fazer na vida, ele estava deprimido, triste, angustiado. Mesmo sendo um publicano, mesmo sendo um homem rico, ele não tinha mais ânimo. A Bíblia diz que, no versículo 3, ele diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele não conseguia chegar até Jesus. A Bíblia diz em Efésios 2, capítulo 14, versículo 16, porque Ele é a nossa paz, Jesus Cristo, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Hoje de manhã estávamos estudando que a igreja surgiu para a união. A igreja é caracterizada pela sua união. A igreja é caracterizada por quê? Porque havia gentios e judeus, escravos e livres. E quando você olha para a igreja do Novo Testamento, dos primeiros séculos, você vai ver gentios e judeus convertidos. Você vai ver escravos e livres juntos louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Estamos aqui porque Ele morreu por nós numa cruz, porque Ele se entregou numa cruz por nós. Estamos aqui em um só povo, porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. A Ele devemos toda a glória e toda a honra. A Ele, o plano da salvação foi já esse plano pré-ordenado por Deus antes da criação do mundo, que o Senhor profetizava através dos seus profetas que Ele faria um povo para si. E esse um povo para si se chama igreja. Nós estamos aqui porque não há separação, não há divisão, não há gentio, não há judeu, não há bárbaro, não há grego, não há publicano, não há fariseu. Todos estão convidados a aceitar Jesus no seu coração e ser um só povo. Eu não posso dizer que não preciso do braço. A perna não pode dizer que não precisa do braço, o ouvido não pode dizer que não precisa do nariz.
Todos nós precisamos um dos outros e crescemos como edifícios bem ajustados para o Senhor. Esse corpo, que a cabeça desse corpo se chama Jesus Cristo de Nazaré. E estava ele ali passando, e Zaqueu sabia que só ele poderia ouvir o seu clamor, só ele poderia ouvir a sua necessidade. Ele nem precisou falar muito, mas só ele poderia entender o que se passava no seu coração. Nesta noite eu quero te falar que às vezes as pessoas podem não te compreender, as pessoas podem não entender, o seu comportamento pode parecer que está tudo bem, mas o Senhor te conhece por dentro, o Senhor conhece o teu coração, e é Ele que visita o teu coração nesta noite, é Ele que pode alegrar o teu coração, é Ele que pode te fazer um povo só, é Ele que pode te levantar e te dar ânimo. Porque Ele é soberano para isso. Ele é tremendo para isso. Não importa a tua situação, não importa como você estava. Hoje de manhã até falei o testemunho de um pastor, amigo nosso, meu e da minha esposa, que estudou o seminário conosco. Fizemos o seminário e ele era aluno junto conosco. E aquele homem vivia uma vida totalmente dissoluta, devassa. Aquele homem, ele sabia que estava errado, a sua mãe orava por ele, ele era um desviado da igreja. Aquele homem na época ele era um capitão do exército angolano, e ele era dos boinas pretas, que ele disse que era o pior, era o pelotão de fuzilamento, era o pelotão de ataque, de assalto, eram os rangers dos soldados angolanos. Todo mundo tinha medo daquele capitão Capita. O nome dele é Capita. Todo nome, que é o da tribo, né? Todo mundo tinha medo dele. Ele sabia que o Senhor o chamava. Ele não estava contente com a situação em que ele vivia. Ele não estava contente com aquilo que ele matava pessoas, torturava pessoas. Era respeitado por muitos, mas o seu coração estava com dor. De repente ele está até vendo no Facebook. Hoje ele está na Angola, é pastor batista. Aleluia, o Senhor transforma corações e vidas. Ele foi na casa de uma namorada. E naquela noite, ele foi sem farda, só com a pistola. Ele disse que entrou naquela casa e o exército rebelde cercou a casa. Estava pronto para matá-lo. Ele se escondeu embaixo de uma mesa com um pano, mas ele sabia que aquilo não era suficiente. Ele esperava que eles chegassem até ele, porque depois, se eles pegassem ele vivo, eles iam torturar até a morte. Todos os dias seria torturado. Ele disse que pensou em pegar a pistola e se matar. Ele sabia que aquilo não era o correto, mas ele não sabia o que fazer. Só que ele viu, não achou a pistola. E o capita diz que ele sabia que havia uma dor no seu coração. Ele já não queria mais ficar naquela situação, mas ele sabia que agora aquele momento seria o momento mais difícil para a sua vida. E o Senhor já o chamava desde criança, o Senhor o chamava e preparava para ser um servo seu, e ele não queria. Mas ele tinha uma dor no coração, ele sabia que a sua mãe, que orava por ele constantemente, estava certa. Nada satisfazia o seu coração, nenhum desejo era satisfeito. E ele ali embaixo daquela mesa falou: Senhor, se eu sair daqui vivo, eu irei para os teus pés, porque este mundo, esta vida já não me basta mais. Ele disse que um dos exércitos inimigos, rebelde, levantou a toalha, olhou, e ele olhava para ele, e ele olhava para ele, e baixou o pano e falou assim: não tem ninguém aqui. Não vejo ninguém debaixo desse pano. Ele deve ter fugido. E aquele pessoal foi embora. Quando ele saiu dali, ele se entregou a Jesus. Ele se entregou a Jesus. E fomos conhecê-lo depois disso, já convertido no seminário. E era um homem
temente a Deus, pregador do Evangelho, e ainda é, voltou para Angola como tenente-coronel, e hoje é pregador do Evangelho, toma conta de uma grande igreja, porque Deus é fiel naquele que se arrepende, naquele que diz, eu preciso de Jesus. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, o Senhor não está falando, eu vou até você, você precisa vir a mim. Você precisa ter um sentimento dentro de você e falar assim, Senhor, eu te quero, eu preciso de ti. É preciso ter uma solução, uma resolução pela sua vida. Você precisa ter uma iniciativa. Eu quero ir a Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero estar com Jesus, porque Ele é a solução para a minha vida. Zaqueu viu que não dava. Sozinho ele não podia fazer nada. Quantas vezes a pessoa luta sozinha contra as suas depressões, os seus tormentos, a sua vida, a sua tristeza pessoal. Não vai conseguir. Alguém tem que te ouvir. Alguém precisa te dar um apoio. E nada melhor do que aquele que entregou a sua vida na cruz por você. Aquele que na cruz, ele sofreu para que nós nos tornássemos felizes. Ele sofreu a tristeza para que nós sentíssemos alegria. Ele morreu, ele na oração sacerdotal, que é em João 17, ele diz, não oro somente por esses dessa época, mas oro por todos aqueles que hão de crer em mim. Zaqueu chegou ali em cima, na árvore, sabia que o único que podia ouvi-lo era Jesus. E Jesus olhou para ele e diz no versículo 5, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quantos corações o Senhor bate na porta nesta noite, dizendo, abra a porta, que eu quero entrar e cear contigo. Quantos corações neste momento passam por tantas aflições, e o Senhor está à porta batendo, eu quero cear contigo, eu quero falar contigo, eu quero estar contigo, eu quero abrir a mesa contigo, falar contigo. Eu quero tirar essa tristeza do seu coração e transformar em alegria e júbilo. Eu quero tirar essa depressão do seu coração, da sua vida, e colocar agora alegria e felicidade no teu coração, porque não é o que nós temos. A vida do homem não constitui naquilo que ele tem, disse Jesus, mas é quem nós temos, e temos a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a alegria do nosso coração. Só Ele pode preencher o vazio do homem. Só Ele pode entrar no coração do homem, edificá-lo, fortalecê-lo. Por quê? Porque Ele prometeu para você que ainda que tudo aqui se destrua, Paulo diz em Coríntios, ele diz assim, ainda que esse tabernáculo venha a ser destruído, nós temos um tabernáculo feito por Deus nos céus, não por mãos humanas, mas por Deus, que permanecerá eternamente. Nós teremos uma vida preparada por Deus, um caminho preparado por Deus. O Senhor promete para nós entrarmos numa Jerusalém celestial, aonde haverá gozo, alegria, e aonde o veremos face a face e nos alegraremos com Ele eternamente. Não há, como eu já falei, Paulo passava por tantos momentos e tribulações e angústias. Ele diz, ele era açoitado, era apedrejado, arrastaram ele pela cidade, tudo por pregar o Evangelho. Um homem que perseguia o Evangelho, agora se tornou perseguido. O homem que perseguiu os cristãos, agora ele era um cristão perseguido. Mas ele não esmoreceu, ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque ele tinha Jesus Cristo de Nazaré na sua vida.
Tem um pai da igreja chamado Policarpo, ele foi preso já com seus 80 e poucos anos, ele foi preso e levado para Roma para ser torturado e morto. Colocaram ele agora do lado da estaca para ser queimado. Primeiro perguntaram a ele: você nega Jesus? E ele fala assim: como eu posso negar aquele que tem me feito tanto bem a todos esses anos que eu me converti? Eu não nego a Jesus. Colocaram ele do lado da estaca, queriam amarrá-lo, ele disse que não precisava botar um fogo nele, mas ele morreu glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Como podemos negar aquele que nos tem feito tanto bem? Jesus entrou no coração de Zaqueu. Deixa Jesus entrar no seu coração nesta noite. Jesus olhou as aflições quando ele fala assim: Zaqueu. Zaqueu em nenhum momento falou o seu nome, mas ele já conhecia o coração de Zaqueu, falou Zaqueu. Quando Jesus olhou para Zaqueu, ele olhou mais do que Zaqueu. Quando Jesus olhou para Zaqueu, ele viu as aflições do seu coração. Quando Jesus olhou para Zaqueu, ele viu a tristeza no seu coração. Quando ele olhou para Zaqueu, ele olhou a angústia do coração de Zaqueu. Quando ele olhou para Zaqueu, ele olhou a tristeza naquele coração, a depressão naquele coração. Quando Jesus olhou para Zaqueu, viu as pessoas falando mal dele. Ele viu as pessoas blasfemando contra Deus e falando mal de Zaqueu. Ele olhou para Zaqueu e viu tudo aquilo que estava passando na sua vida. E ele sabia que ele era chefe dos publicanos e que as pessoas iam dizer: como Jesus pode comer com um publicano? Mas em outro momento ele disse: quem precisa do médico? Os sãos ou os doentes? Eu vim buscar a ovelha perdida de Israel. Jesus falou: um pastor tinha 100 ovelhas, uma ficou desgarrada, ele prendeu as 99 no aprisco e foi atrás daquela desgarrada. O Senhor não quer que ninguém se perca. Você tem valor para o Senhor, se perda. Você tem valor para Deus, você é muito valoroso para Deus. Aonde as pessoas veem um publicano, o Senhor vê um pregador. Aonde as pessoas veem um drogado, o Senhor vê um pregador do evangelho. Aonde as pessoas veem uma pessoa jogada, atormentada, o Senhor vê um pastor de ovelhas naquela pessoa. Quantos testemunhos nós temos de pastores que uma vez foi totalmente jogado e destruído. Quando eu ia no presídio, estava ali o irmão de carrocinha, e eu estava com um irmão que tinha sido já gerente de tráfico, e nós estávamos evangelizando um presídio, onde o irmão dele estava lá também preso por tráfico, e que depois foi se tornar um pastor, e esse irmão que estava comigo era um diácono. Homens tirados do tráfico. E estava ali um irmão de carrocinha, vendendo salgadinho na frente do presídio. Ele também evangelizava. Aí o irmão olhou para ele e falou assim: eu te conheço. Ele falou assim: você me conhece? Você não era o chefe do tráfico lá? Ele falou assim: não foi você que saiu de dentro da comunidade numa Kombi? Um monte de bandido rodeou a Kombi, começou a atirar em cima da Kombi, e você mesmo assim saiu a Kombi toda furada e você fugiu da comunidade? Sim, fui eu. Aí ele falou assim: outrora eu tinha carros, outrora eu tinha mulheres, hoje eu tenho aqui minha carrocinha vendendo minha cocadinha, minha coisa, mas eu tenho Jesus no meu coração. Hoje eu sirvo a Jesus no meu coração e prego o evangelho. Não há nada melhor do que servir a Jesus. Não há dinheiro que compre servir a Jesus. Não há drogas, não há vício. Servir ao Jesus de coração, porque Ele te conhece por dentro e por fora. Ele trabalha os seus traumas, Ele trabalha o seu emocional, Ele te dá força e fortaleza. Jesus olhou para Zaqueu e, levantando-se, Zaqueu disse, ele foi apressado, recebeu com júbilo, e vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Sempre vai ter aqueles que vão murmurar, sempre vai ter aqueles que vão falar mal. Quantas vezes a pessoa fala: ele fazia um monte de coisa, agora ele está na igreja.
Graças a Deus, porque ele está na igreja louvando e bendizendo ao Senhor. A vida dele foi transformada, mudada, modificada, e só pode ser modificada e transformada através do sangue de Jesus, que nos lava de todo o pecado. A expiação é isso. A palavra kippur no hebraico significa cobertura. Expiação é isso. Quando Jesus olha para nós, quando Deus olha para nós, há um sangue sobre a nossa vida. É a expiação, é o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Ele não olha os nossos pecados, mas Ele nos justificou. Por quê? Porque Ele olha o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. É cobertura. Ele nos substituiu na cruz, nos tornou pecado por nós, e o seu sangue nos cobre de todo o pecado. Transformados fomos em Jesus, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor Jesus: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. O coração de Zaqueu estava mudando. Havia uma voz que poderia ouvi-lo. Havia alguém que poderia entendê-lo. Havia alguém que poderia ver a tristeza do seu coração. Jesus já vasculhou o seu coração e sabia o que havia no seu coração. E ao sentar ali com ele, ignorando todas as palavras ruins, toda a crítica dos fariseus e dos doutores da lei, por ele estar sentado ali com Zaqueu, Zaqueu entendia que Jesus estava ali, porque ele estava ouvindo o seu clamor, a sua dor. Nesta noite, há alguém que quer ouvir a sua dor, o seu clamor, e ele se chama Jesus de Nazaré. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No mundo tereis grandes aflições, mas eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo e vós vencereis. Aleluia. E Jesus olhou para Zaqueu. Eu creio que quando Jesus olha para Zaqueu, ele olhou dois momentos. O primeiro momento era aquele de tribulação, angústia e tristeza. O segundo momento é aquele que ele se arrepende de tudo que fez, não queria ser mais aquele homem, queria ser outro homem, se arrependeu do seu coração, e Jesus olha para ele e vê um filho de Deus, ele vê que Jesus entrou no seu coração, deixa Jesus pousar na sua casa, como fez o pastor Capita, como fez aquele homem do carrinho. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus transformar a sua vida. Uma vez um jovem que eu evangelizei querendo me assaltar, e acabei evangelizando ele me deixou no ônibus, eu já contei isso. Mas ele falou assim para mim: mas eu tenho tanto problema com a justiça. Eu falei assim: mas Jesus vai tomar conta da tua vida. E ele aceitou Jesus. Não importa o seu problema. Importa aquele que vai entrar na sua vida e transformar a sua vida de verdade. Importa aquele a quem você vai servir de verdade. Importa aquele em que você vai dedicar a sua vida em verdade. E Jesus disse: hoje veio a salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor veio nesta noite dar salvação àquele que está distante. Quando Paulo achava que estava cheio de si, fazendo tudo, ele cai, fica cego. O Senhor se revela a ele: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento ele fica cego. Quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Perseguindo um desses pequeninos, você está perseguindo a mim.
Você foi vaso escolhido. Depois o Senhor fala para ele que ele foi vaso escolhido para ser pregador aos gentios, aqueles que não eram judeus. E aquilo que ele fez passar muitas pessoas, essas pessoas agora, ele também passaria por isso. Mas ele sabia, como ele disse, todo esse sofrimento que eu tenho, não é essa leve, momentânea tribulação, não há de se comparar com o peso da glória que o Senhor há de manifestar em nossa vida. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é o nosso abrigo. O Senhor é o teu rochedo forte. Feche os seus olhos. O Senhor é a nossa rocha. Zaqueu viu a luz. Zaqueu se tornou um discípulo de Jesus. Zaqueu se tornou um homem transformado e mudado, porque Jesus passou na sua vida. Deixa Jesus entrar na tua casa esta noite. Se você está aqui e quer aceitar Jesus no seu coração, quer deixar Jesus entrar na tua vida, levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero te aceitar, eu quero te servir. Se você quer aceitar Jesus, venha aqui à frente, que nós estaremos orando por você. Você que está ao alcance desse vídeo, que está ao alcance dessa gravação, saiba que não importa as tuas tribulações e angústias, porque Jesus é maior do que tudo isso, mas é necessário que você venha a Jesus, é necessário que você diga a Jesus: entre na minha casa, eu preciso de ti, Jesus, venha, ceia comigo, venha comigo e transforme a minha vida, porque o Senhor pode fazer isso na tua vida. Às vezes você pode achar que Deus não pode mudar a sua vida, e Ele pode. Às vezes você acha que Jesus não pode transformar o seu coração, e Ele pode. Jesus está aqui. Eu não sei o seu pecado, eu não sei o seu erro, eu não sei aonde você tem passado. Jesus, quando olha para você, sabe de todas essas coisas, mas Ele não te rejeita. Ele quer que você venha até Ele, porque Ele vai à tua casa, ao teu coração, e transformar a tua vida. Senhor, bendito Deus e Pai querido, te louvamos e bendizemos. Eu convido o louvor para vir aqui à frente para a gente fazer um louvor. Senhor bendito, entra no coração desta pessoa, transforma a sua vida, transforma o seu ser, venha modificar o seu coração. Se ele quer aceitar Jesus, levante a mão bem alta e diga: eu quero aceitar Jesus no meu coração, eu quero te servir, eu quero largar essa vida, eu me arrependo desta vida, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Aquele mesmo que entrou no coração de Zaqueu, é o que eu quero que entre no meu coração e venha transformar a minha vida, e Ele há de transformar a tua vida. Aceite-o no seu coração, diga: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus no meu coração, porque Ele há de transformar a minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vamos louvar a Deus. Aleluia.